Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal. Vou fazer mais um fechamento de mercado aqui. O mercado ainda não fechou, estamos 2 horas para o mercado fechar, mas como eu já encerrei aqui, vou aproveitar para poder mostrar um pouquinho do que eu enxerguei hoje e as minhas execuções. Bom, começando pelo gráfico aqui de 7 horas, a gente tinha esse Fair Value Gap aqui de 7 horas, que tinha sido já tocado assim que o mercado abriu hoje às 6 da tarde, na verdade ontem, né, às 6 da tarde. E aí não tinha ainda capturado as máximas, né? Estava bem próximo de capturar o CPI Candle de ontem, que era meu alvo, inclusive, do trade de ontem. Mas aí o candle das 8 horas foi lá e capturou, fez essa captura, vou mostrar para vocês já já. Mas inicialmente eu estava justamente com esse Fair Value Gap aqui marcado. E aí eu vou mostrar o motivo do porquê eu estava marcado com esse Fair Value Gap. Tinha toda essa liquidez aqui ainda para captura, né? Assim como também o S&P 500. Se a gente descer agora para o gráfico de 4 horas, a gente tinha um novo Fair Value Gap formado aqui, nessa região. Que eu estava de olho também para o movimento das 10 horas da manhã. Mesma coisa a gente tinha aqui para o Nasdaq, mais um Fair Value Gap aqui, que poderia justamente fazer aquela impulsão final para a captura ali de toda essa liquidez aqui de cima. Pulando para o gráfico de 1 hora, aqui a gente pode observar aí a abertura das 9h30. Vou botar aqui nos 30 minutos que vai ficar mais fácil de enxergar toda a manipulação pesada que aconteceu hoje. Então eu não estava com essa liquidez aqui de olho. Para mim a liquidez que poderia buscar aqui alguma coisa seria justamente essa liquidez aqui para um reteste nessa região. E aí o que eu fiz aqui hoje na abertura, né? Como a abertura ele veio aqui, tocou nessa região de interesse e rapidamente voltou, olhando o gráfico de 5 minutos, eu pensei em justamente fazer essa compra aqui, que essa aqui era a máxima do dia, certo? Essa era a máxima do dia. A gente já tinha capturado ali o candle do CPI, que é essa aqui. Então, como fechou forte acima da máxima do dia, minha intenção era justamente ter este break and retest, que a gente chama. Então, esse foi meu primeiro trade, fui estopado. A ideia era ter esse bounce aqui, né, nessa região de topo do dia. Também era Fair Value Gap interessante, stop curtinho. E aí a ideia era buscar a máxima da semana anterior, que acabou não dando certo. E aí, como foi frustrado esse trade, a gente teve um forte movimento de queda e o Nasdaq abriu caindo. Você pode observar aqui o Nasdaq abriu caindo, né? Não teve as capturas aqui que o S&P 500 teve. E aí, como ele caiu e fechou aqui nesse Fair Value Gap inicial, eu mudei minha visão para vendas. E aí, quando houve esse reteste aqui no Previous Day High, no High of Day, que era a máxima ali do dia anterior, do dia de hoje, na verdade, após o sweep, minha ideia era justamente esse trade aqui, um stop relativamente curto, protegido aqui atrás dos corpos, porque para mim, se esse trade estopasse, subisse aqui, né, para mim ele continuaria para alta ali, ele só teria vindo para capturar essa liquidez aqui e continuar alta para a máxima da semana anterior.
Então esse foi meu segundo stop. E aí o mercado acabou embololando aqui tudo nessa região. Eu tomei diversos micro stops aqui, até que o mercado chegou aqui. Depois eu dei um zoom out aqui para ver o que o mercado estava buscando. E aí, de fato, assim, o mercado veio fazer uma grande manipulação, buscar aqui toda essa liquidez que estava aberto, né, nessa região aqui do Fair Value Gap. Né? Se a gente olhar aqui o Fair Value Gap de 7 horas e ainda está aberto. Então, ele veio aqui capturar toda essa liquidez, veio tocar aqui na máxima do candle da sessão anterior. E aí, olhando os 30 minutos aqui, a gente tinha a máxima também aqui, essa estrutura e esses 30 minutos aqui, que era o order block. Então, era uma região bastante interesse para uma possível reversão. E aí, quando chegou nessa região, olhando o gráfico de 2 minutos, a gente teve aí essa inversão do Fair Value Gap após uma captura de liquidez novamente. Eu entrei nesse Fair Value Gap. E aí meu alvo final foi justamente aqui, quando esse candle voltou. Ele me retirou na proteção, né, nessa região aqui. E aí eu fiz também uma compra, eu dei uma alavancada quando ele veio tocar aqui, justamente essa região aqui. Eu fiz esse tradezinho dentro desse outro trade aqui também. Porque se o preço volta aqui nessa região, aí ele já vem para capturar todos os fundos. Então era uma opção ali de continuidade forte. Então fiz esse trade aqui de 3 para 1. E esse aqui pagou 8 risco, 8 RR ali do que eu tinha arriscado. Então eu estava tentando conduzir ela até a máxima da semana aqui, mas o Nasdaq não estava na mesma velocidade do movimento, então fui protegendo até que ele me tirou na proteção. Tá? E aí, agora aqui na abertura das 2 horas, do candle das 2 horas, que é um novo candle das 4 horas, né, de 4 horas, a gente teve mais uma vez aqui, né, se a gente for observar aqui, esse Fair Value Gap que ficou invertido, né, do gráfico do time frame maior, ele vira um suporte, né, ele vira uma resistência aqui no caso do Nasdaq, e aí tinha esse trade aqui que faria sentido, porque ele vem aqui, captura a liquidez aqui da última hora, forte, né? E aí inverte esse Fair Value Gap. Eu não peguei esse trade, mas teria pago os 3 RR de risco. Né? É um bounce aqui na VWAP, então a saída perfeita aqui, milimétrica. Aqui poderia surgir uma compra também, não faria, mas é uma compra por conta do reteste ali da VWAP para continuar o movimento de alta. Então você tem ali um change in state of delivery here, aqui nessa região. Estava de olho também para pegar uma possível continuidade, mas já fiz muito trade hoje, estou cansado, com a mente cansada aqui, então não faria muito mais sentido eu pegar essas posições, mas faz sentido para PM Session aqui, essas duas movimentações. Né? Esse aqui, essa compra que faz muito mais sentido. Eu acredito que ele vem aqui, não sei se hoje, mas acredito que até amanhã ele vem aqui para capturar esse Previous Week High, certo? Então, assim, basicamente foram essas as minhas considerações. Hoje o mercado foi muito manipulador. Se a gente olhar o candle de 4 horas aqui, que é o candle da janela de tempo que a gente opera, ele abriu, foi que
fingiu que ia lá capturar a máxima, não capturou, né? Tá aberto ainda aqui essa máxima, double top aqui. Acredito que agora às 6 horas deve capturar. Foi lá, não capturou, estopou todo mundo que estava comprando, né? Estopou também quem estava vendido aqui nessa região, porque ele voltou e quem protegeu foi estopado também, obviamente. O Nasdaq também é a mesma coisa, se observar ele não fez muita coisa, parou numa região aqui que não faz muito sentido, foi só uma captura de liquidez, e aí caiu, mas o retorno que ele deu aqui também foi muito manipulador. Então, hoje para mim foi uma sessão super manipuladora, geralmente sessões que as pessoas costumam quebrar as contas, então por isso que é importante seguir aí o teu risco, seu planejamento de risco, né? Arrisca, porque senão facilmente você quebra uma conta aqui nesse movimento de manipulação. Tá? Então, basicamente foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e a gente se vê amanhã. Beleza? Valeu, até a próxima.